A vitória emblemática do Internacional sobre a equipe do Juventude trouxe um ambiente de animação para o vestiário e principalmente de confiança a partir de resultados que mostram uma melhora e uma evolução do time através do trabalho feito pelo técnico Roger Machado. O treinador destacou os treinamentos dando resultado e desenhou um cenário de uma expectativa maior ainda pela parada que a data FIFA vai impor, o que vai fazer com que o conceito de jogo se aprimore ainda mais no elenco colorado. Roger Machado também falou sobre o ambiente de críticas e protestos hostis por parte da torcida do Juventude com a sua pessoa. Ele falou também a respeito da projeção de uma escala no Campeonato Brasileiro. O Inter buscando voos maiores, a partir também de uma melhora coletiva que vem acontecendo. Na zona mista, vários jogadores passaram com notícias e declarações importantes. Rômulo mirou no G4. Bruno Gomes falou sobre estar na lateral direita. Tabata elogiou Gabriel Carvalho. Borré falou sobre sua identificação com o Internacional e Rocher exaltou a chegada de D'Alessandro. Tudo no animado vestiário colorado pós-vitória. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 1º de setembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Obviamente, o mais importante foi o jogo. Uma vitória contundente do Internacional sobre a equipe do Juventude pelo placar de 3-1. O Inter jogou muito. Vários jogadores individualmente estiveram acima da média, em um trabalho coletivo que começa a mostrar resposta. Tudo sobre a vitória colorada, quem jogou bem, quem jogou melhor ainda, porque ninguém do Internacional foi mal em campo, tá nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais do resumo da vitória contundente da equipe do técnico Roger Machado. Mas eu quero ir para a repercussão do vestiário, que é um vestiário otimista e um vestiário que desperta o otimismo a partir de suas declarações. O técnico Roger Machado, ele exaltou, claro, a qualidade da equipe, a qualidade do jogo apresentado. E entre as aspas do Roger Machado, ele estava explicando as melhoras que ele viu da equipe e disse: a qualidade do modelo começa a aparecer conforme o tempo de trabalho. Ele disse que as últimas semanas foram muito importantes. O Inter jogou nesse último meio de semana contra o Cruzeiro, mas até então vinha tendo semanas cheias e aos poucos o conceito do trabalho dele vem estando mais enraizado no time do Internacional. Isso foi muito destacado pelo técnico Roger Machado, que destacou ainda que mesmo tendo algumas ausências nos próximos jogos, vai ser importante descansar os atletas e trabalhar durante esta parada de data FIFA. O Inter não vai ter Rocher, Borré e Valência, mas o restante dos jogadores, Gabriel Carvalho também, vai estar fora, mas o restante dos jogadores vai estar trabalhando, o que vai ser possível com que o elenco absorva ainda mais as ideias do treinador colorado. O Roger Machado também foi perguntado a respeito dos protestos que aconteceram aqui no estádio Alfredo Jaconi, tá? Pipoca foram arremessadas nele, alguns objetos, notas como essa daqui, ó, eu vou colocar com o rosto do Roger, aí dizendo sem caráter, foram arremessadas aos montes no gramado, e o Roger falou sobre isso. Ele disse: amor e ódio, os dois sentimentos são muito próximos. Eu não estou acostumado, mas estou adaptado. E a adaptação faz com que não gere nenhum ressentimento. Tudo faz parte da regra do jogo. O Roger basicamente disse: não gostei, mas sei que faz parte. Pela saída que ele teve aqui do Juventude, pela maneira como ele saiu, o torcedor ficou chateado com ele e se manifestou através desses objetos, enfim, sendo jogados contra ele no gramado, e notas, principalmente com a cara do Roger, tá? Ele falou sobre o futuro do Inter e onde o Inter pode chegar, e uma resposta aqui que é bem interessante, tá? Ele disse o seguinte: a gente quer escalar a tabela o mais rápido possível. Matematicamente tem pontos para a gente ser o primeiro, mas a dificuldade do campeonato é grande, a gente sabe. É fazer de cada jogo este evento de final. E aí, ele volta com aquele discurso do Internacional de cada jogo é uma final no Campeonato Brasileiro, entendendo que o Inter pode buscar algo mais alto
na competição, na classificação do Campeonato Brasileiro. Depois da parada da data FIFA, a ideia é seguir embalado. O Inter enfrenta no dia 11 de setembro a equipe do Fortaleza. E o Inter vê horizontes mais altos e é nisso que o time está mirando agora. E isso é perceptível através das falas do vestiário colorado, tá? Que eu vou resumir aqui. O Rômulo passou e elogiou o trabalho do Roger, disse que aos poucos os jogadores têm identificado mais a maneira como ele gosta de trabalhar, a maneira como ele gosta de jogar, e isso tem sido mais fácil a cada momento, e disse: a vitória possibilita a se sonhar com G4. G4 já está no radar, ou já está sendo comentado no ambiente colorado, tá? E aí, se a gente olhar a tabela de classificação, o quarto colocado é o Flamengo, ele tem 44 pontos. O Inter é o 10º colocado, com 32. Só que o Inter tem 3 jogos a menos do que os demais. Se o Inter ganha os 3, o Inter vai para 41 e ficaria a 4 pontos do G4. Então, assim, é uma realidade distante? É. Mas não é uma realidade absurda isso começar a ser discutido. É claro, depende também de uma evolução do Inter que está acontecendo do ponto de vista de desempenho, para que se melhorem os resultados, para que se melhore o aproveitamento, para que se tenha uma perspectiva melhor de pontos. Mas o Inter já está na 10ª colocação com 32 pontos, tendo ainda 3 jogos a menos do que os adversários. E o G4 já é comentado entre os jogadores. O Bruno Tabata parou aqui na zona mista e foi perguntado sobre Gabriel Carvalho. E ele disse que dá dicas para o jogador, que enxerga muito potencial no Gabriel Carvalho, pela maneira como ele joga, pela qualidade que ele tem, pela cabeça que ele tem. E disse que ele, Alan Patrick e Gabriel Carvalho formam um ótimo trio que fica à disposição do Roger, um trio de meias. O Roger mesmo já disse que dos 3 jogam 2. Hoje o Tabata saiu para entrar o Alan Patrick. Ele disse que essa disputa está sendo muito sadia. O Alan Patrick é um cara mais experiente do que os dois. O Bruno Tabata é intermediário. O Gabriel Carvalho é o mais jovem. Mas o Bruno Tabata disse que está tudo funcionando muito bem entre esses 3. Essa disputa tem sido muito interessante. Hoje o Alan Patrick tem sido reserva do Internacional nos últimos jogos, tá? A grande fala para mim na zona mista foi do Rafael Borré, tá? O Borré deu uma resposta que mostra a identificação que ele tem com o Inter. Hoje o Borré foi capitão do Internacional, tá? E aí ele foi perguntado sobre essa identificação, sobre como ele busca saber da história do Internacional, busca conversar com jogadores que fizeram história no Internacional, foi capitão, e ele disse o seguinte: eu creio que o que falamos com alguns de nossos jogadores, temos que estar conscientes do clube em que estamos. Estar conhecendo a história gigante deste clube. Transmitir isso a todo o grupo e saber que estamos em um lugar privilegiado. Isso está fazendo bem. A direção tomou decisões importantes que nos ajudam a tomar este caminho. Com essa vitória, teremos um lugar agora importante para estar e brigar por coisas mais altas na tabela. O Borré tendo uma fala de capitão, mostrando conhecimento da história do Inter, mostrando gratidão à história do Inter, e esse envolvimento do Borré com o Internacional tem chamado muito a atenção ao longo dos últimos jogos, dos últimos dias. Ele é um cara que gosta bastante de demonstrar esse engajamento com o ambiente do Inter, tá? E o Borré falou sobre decisões que a direção tomou nos últimos dias que ajudam a isso. E uma delas foi destacada pelo Rocher, que é o D'Alessandro. O Rocher disse que a chegada do D'Alessandro contagiou o vestiário do Internacional positivamente. Muita gente fala sobre, olha, o dedo do D'Alessandro está sendo sentido, o D'Alessandro já tem algum tipo de impacto no time. O Rocher garante que sim, que a chegada de D'Alessandro contagiou o ambiente colorado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quem apostou na vitória do Internacional se deu bem, o Inter era favorito, pagava 2,4. Eu apostei no empate 1-1, me dei mal. Apostei no empate no jogo do Grêmio também, me dei mal, o Grêmio perdeu pro Atlético Mineiro. Agora tem data FIFA, o Campeonato Brasileiro dá uma parada, mas todos os campeonatos da data FIFA, na Europa, na América do Sul, na África, na Ásia, estão lá na KTO. Vai lá, te diverte, o cupom é a dupla e te dá 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!